Olá pessoal, Walter Guedes. Agora esse vídeo é um vídeo, de nossa ministração e mais uma vez eu tenho a honra de estar aqui trazendo a palavra do meu Senhor, fazendo um trabalho que já faço há muitos anos no WhatsApp e agora simultaneamente faço no WhatsApp e estou fazendo no YouTube. E muita satisfação do meu coração em trazer a palavra do Senhor para meus irmãos no áudio e agora na tela. E antes de começar a pregação, como sempre vos falo, quero ver aqui, você tocar no sininho, dar o seu like, compartilhar e apoiar nosso trabalho. Amém? Glória a Deus. Vou começar aqui agora o culto. Vem comigo em nome de Jesus. Aleluia. Muito boa noite, amados irmãos e irmãs em Cristo. Glórias e honras, adorações e louvores sejam dadas ao Senhor nosso Deus, Pai, todo soberano e poderoso, Criador de todas as coisas. Amados irmãos, amadas irmãs, queridos amigos e minhas queridas amigas, aqui quem vos fala é Walter Guedes, pequeno servo do grandiosíssimo Deus. Glória a Deus por mais uma linda semana de vida. E eu posso, com meu coração cheio de felicidade, dizer, até aqui tem nos ajudado o Senhor, e por isso estamos alegres. Como sempre vos digo também, que de graça dou o que de graça também recebi, que é a palavra do meu Senhor. E como sempre vos digo novamente, este momento é o melhor momento da minha semana, pois eu creio dentro da minha alma que eu nasci para esse propósito, para falar do meu Senhor e a vocação da minha alma. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, vamos ler hoje o Salmo de número 37, versículo 3 e versículo 5. Glória a Deus. Vamos ler aqui o Salmo 3, do capítulo 37 de Salmo, que diz assim a palavra do Senhor. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. E o versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, e ele o fará. Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus. Neste momento, Senhor, entramos na tua santa e gloriosa presença, ó Papai, através do nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande Yeshua, para, meu Pai, pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pedir ao Senhor que seja conosco hoje, agora e para todo sempre, que o Senhor possa tomar a direção desta ministração, ó Papai, para que em nome de Jesus a tua palavra, meu Pai, seja anunciada pelo teu Espírito Santo, usando a minha humilde boca, Senhor. Que o Senhor possa usar minhas palavras, que o Senhor possa usar o meu espírito, a minha alma e o meu ser para falar ao meu irmão, à minha irmã, ao meu querido amigo e à minha querida amiga. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos adorar ao Senhor com um lindo hino na presença do nosso Deus agora, em nome de Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor e que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e te adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito
infinito amor. Pois só Tu és um Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és um Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Glória a Deus. Aleluias. É isso aí, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos amigos e minhas queridas amigas. Que a nossa boca, que a nossa alma, que o nosso coração sempre esteja disposto a engrandecer o Senhor nosso Deus. Porque essa é a missão pelo qual nós estamos na vida, nesta terra. A Bíblia diz que tudo que tem fôlego louve e adore ao Senhor. Então, aqui estamos pela misericórdia do Senhor para cumprir a vontade do Pai. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, vamos à ministração da palavra de Deus. Aleluia. O Salmo 37, versículo 3, versículo 5, foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer neste lindo domingo, o último domingo do mês de abril de 2026. Eu senti uma necessidade espiritual de compartilhar com meus amados e minhas amadas irmãs essa mensagem tão poderosa, tão forte, que é quando nós deixamos de administrar a nossa vida, deixamos de tomar conta do nosso eu para entregar a chave da nossa casa, a chave do nosso coração, da nossa mente, dos nossos planos ao Senhor. Pois bem sabemos que o Senhor é perfeito, o Senhor é Deus sobre todos os homens, sobre toda a criação, sobre os anjos. O Senhor é perfeito em tudo que Ele faz, em tudo que Ele é. E é melhor que nós venhamos entregar a nossa vida ao Pai do que colocarmos a responsabilidade dos nossos atos para nós, porque sabemos que a Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. E quando eu leio esta palavra, eu entendo a necessidade que nós temos de viver uma vida assertiva. Nós não podemos errar, meus irmãos. As falhas, os erros geram consequências desastrosas. E muitas das vezes geram de consequências eternas. O caso da condenação da alma de um homem por as suas escolhas. A Bíblia diz que Deus deu o livre-arbítrio para todo homem lá no paraíso, através de Adão e através de Eva. Mas o Senhor confiou ao homem administrar um paraíso onde ele tinha a liberdade para fazer o que quisesse, inclusive falhar. Porque o Senhor poderia ter tirado aquela árvore do conhecimento do bem e do mal lá dentro do Éden. E certamente o homem não teria como errar. Mas o Senhor, ele dá para nós o direito da escolha. Deus não obriga, através da palavra, que nenhum homem se converta, que nenhuma mulher entregue sua vida para Jesus, mas ele convida, ele expõe a verdade. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas, infelizmente, existem pessoas ainda na terra que, mesmo sabendo que a verdade pode libertá-la, essas pessoas preferem viver no mundo da mentira, no mundo da ilusão, e por isso afoga a sua vida em prazeres terrenos, em prazeres momentâneos, e essas pessoas vivem uma vida de dor e de sofrimento, mas não larga de viver administrando a sua própria vida. E a palavra aqui nos diz que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e ele vai fazer tudo. O Senhor vai cuidar plenamente de nós.
Mas existe, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo e minha querida amiga, uma regra. Não é simplesmente entregar a vida para o Senhor e tudo vai estar resolvido. A palavra aqui no versículo 3, o Senhor nos adverte, no versículo 3 do capítulo 37, confia no Senhor e faz o bem. Ó, confiar no Senhor é o que nós devemos fazer nesta vida. Mas é assim, a gente confia no Senhor e o Senhor vai fazer tudo? Não, sozinho? Não. Nós precisamos fazer a nossa parte. Quando a Bíblia nos diz que nós devemos confiar no Senhor e fazer o bem, a Bíblia está dizendo que a gente precisa fazer o que é certo. E o que é certo, meu irmão Walter Guedes, que a Bíblia está falando aqui, é cumprir aquilo que foi determinado pelo Senhor para que nós fôssemos salvos. É cumprir aquilo que nós sabemos através da nossa consciência, que é motivada pelo Espírito Santo de Deus a fazer aquilo que precisa ser feito. Isso é fazer o bem. Isso é viver na presença do Senhor com a consciência plena que nós estamos fazendo algo que agrada a Deus, ou seja, aquilo que é do bem. Então, eu conheço as Escrituras na ótica dos direitos e deveres espirituais. Quando nós usamos dos nossos direitos, é porque nós estamos agindo esforçadamente aos nossos deveres espirituais, meus irmãos. Nós não devemos abrir mão dos nossos direitos, mas existem deveres na palavra de Deus. A Bíblia fala que um desses deveres, que são vários, é a própria renúncia. É quando nós abrimos mão do mundo para entregarmos a nossa vida para Cristo. E mediante essa atitude, certamente o Senhor irá nos resgatar, o Senhor irá transformar a nossa vida em uma vida pertencente exclusivamente a Ele, meus irmãos. Imagine você que está me ouvindo, que se você pegasse uma pessoa que fosse um viajante, estivesse na cidade, e você acolhesse aquele viajante e você dissesse para ele, ó, durma aqui no meu quarto, né? Pode aqui tem uma casa aqui que eu não estou usando, você pode, a chave está aqui, eu estou entregando, fica à vontade. Ou seja, você acolheu, você abraçou aquela pessoa, e aquela pessoa que até aquele momento estava insegura, que estava desolada, desabrigada, aquela pessoa passa a estar protegida, passa a estar acolhida. E, na verdade, esse é o propósito de Deus para com a nossa vida. O Senhor não quer que nós venhamos viver uma vida desprotegida, meus irmãos. O Senhor tem planos na nossa vida, o Senhor tem sonhos para nossas vidas, o Senhor tem um sonho, o Senhor tem um projeto eterno para a nossa vida, mas a gente tem que parar de confiar nas nossas intuições, nas outras atitudes, no nosso dinheiro, nas pessoas que a gente abraçou como protetoras. Não, nós precisamos confiar plenamente no nosso Deus. Mas, meu irmão Walter Guedes, e o amanhã, meu irmão Walter Guedes? E a crise, e a dificuldade, e o que vai acontecer, meus irmãos? A palavra do Senhor está dizendo aqui para a gente. Faz o bem. Faz o bem, faz o que precisa ser feito pela palavra, que o futuro já está garantido quando nós confiamos ao Senhor a nossa vida. A gente sabe que viver é um desafio. A gente sabe que viver cada momento nesta vida, a gente precisa estar debaixo da cobertura do Senhor. A gente precisa confiar plenamente no Senhor. E quando a Bíblia diz que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, não é entregar e dizer assim, minha vida está na mão de Deus, só verbalmente, não. Só de forma metafórica, não. Não, quando o Senhor pede para que nós venhamos entregar o nosso caminho, é entregar mesmo. É dizer, Senhor, eu não vou tomar atitude nenhuma se o Senhor não me permitir. Eu não vou fazer uma vírgula na minha história se o Senhor não for comigo. Eu vou abrir mão dos meus prazeres para ser teu servo, para ser a tua serva, para viver ao teu lado. Mas a minha vida é tua, Pai. A minha vida é tua. É o Senhor que vai administrar a minha vida. É o Senhor que vai colocar a tua vontade
na minha história, não eu vou colocar a minha vontade na minha história, porque a minha vida pertence ao Senhor. Um dos títulos mais lindos que eu acho na Terra é a pessoa ser considerada um servo de Deus, uma serva de Deus. Por quê, meu irmão Walter Guedes? Porque obedecer é melhor do que desobedecer. É uma satisfação de dever cumprido, sabe? Aquilo que você sabe que está escrito na palavra, quando você honra o Senhor, quando você pratica aquilo que está escrito, que você sabe que está agradando ao Pai, sabe, meus irmãos, minhas irmãs, você se sente, poxa, eu estou com minha consciência em paz agora, eu estou com minha vida agora obedecendo ao Senhor, eu estou aqui diante do Senhor e estou fazendo aquilo que, por mais que seja duro para a minha carne, mas para o meu espírito é algo leve, é algo que transborda dentro de mim com alegria, a satisfação de que eu estou no caminho certo, estou buscando o Deus certo, estou tomando a atitude correta. Uma certa vez na minha vida, quando eu era muito jovem, eu me afastei do caminho do Senhor. E eu vivia todos os meus dias com minha consciência condenada. Eu vivia como se fosse um prisioneiro fugido da polícia. Por quê? Porque eu achava e tinha certeza que verdadeiramente eu não estava pronto nem para ir embora desta vida, da vida que eu levava. Mas, quando eu voltei para o caminho do meu Senhor, desde lá até cá, hoje a minha consciência é em paz com o meu Senhor. Não sou perfeito, tenho muita coisa que melhorar, tenho muita coisa que praticar, mas só de estar buscando a presença do Senhor todos os dias da minha vida, isso já me dá a tranquilidade, a paz, a garantia de que o Senhor está comigo e a minha vida está diante dele. Não me interessa, mas você precisa aproveitar a vida já está aproveitada dentro de mim, que é a presença do meu Senhor. E o meu futuro, o meu presente, toda a minha história hoje está completamente na mão do Senhor. Às vezes, quando eu sobrevivo às tribulações, às lutas, às aflições do dia a dia da vida, eu me lembro que por mais que eu me atemorize, por mais que eu fique preocupado, mas o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está cuidando de mim, o Senhor está cuidando da minha família, o Senhor está cuidando das pessoas que eu amo, o Senhor está cuidando do meu destino, o Senhor está cuidando de tudo, meus amados, porque é essa promessa do Salmo 37, versículo 5, versículo 3, que se nós procurarmos fazer o bem desta vida, que é servir ao Senhor, entregarmos a nossa vida, o nosso caminho, a nossa vida, o nosso destino, o nosso futuro, o Senhor cuidará de nós. Quando eu permito que o Pai, através do Senhor Jesus, gerencie a minha vida, eu tenho resultados verdadeiramente satisfatórios. Eu fico analisando, metaforicamente, mais uma metáfora, eu fico analisando o papel de um gerente de uma loja, O gerente é aquele personagem, é aquela figura no comércio que está ali para representar o dono, está ali para organizar a casa, para colocar ordem, para colocar sintonia, harmonia. E assim a presença do Senhor na vida dos verdadeiros filhos e filhas dele. Por quê? Porque é Ele que gerencia o caminho dos filhos. É o Espírito Santo de Deus que trabalha ao nosso favor. Quando tudo parece que já não tem mais jeito, o Senhor vai lá e opera. Quando tudo parece que já está perdido, o Senhor vai lá e não, estou aqui. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente não tem necessidade de tomar antidepressivo. A gente não tem necessidade de tomar produto para ansiedade. Por quê? Porque temos que viver com fé. Nós temos que viver na presença do Senhor com muita fé, com muita determinação, com muita coragem para servir a Deus e para entregar o nosso caminho ao Senhor. E eu me sinto tão alegre, tão feliz, meu coração fica tão repleto de felicidade quando eu tenho a certeza que os meus caminhos estão na mão do Senhor. A gente pode até não ser rico, a gente até pode não ter propriedades, mas só de ter o Senhor, a gente sabe que a gente pode todas as coisas
naquele que nos fortalece. Não é verdade? E sobre essa promessa que nós temos que ver nesta vida. É sobre essa promessa que a gente tem que caminhar todos os dias da nossa vida, confiando plenamente no Senhor, entregando todo o nosso caminho, mas é todo, não é parte da nossa vida, não, é toda a nossa vida. Todas as esferas da nossa vida tem que ser entregue ao Senhor e confiar, meus irmãos. Ah, meu irmão, mas eu estou vendo que eu já entreguei, mas eu não estou vendo a bênção, eu não estou vendo a mudança, eu não estou vendo a transformação. Confia. Confia no Senhor plenamente, que Ele vai sim, Ele vai salvar o teu povo. E é sobre essa promessa que eu espero todos os dias da minha vida. Por quê? Porque se eu cheguei até aqui, o Senhor tem me ajudado. Ele vai continuar a fazer a obra dele. É que tem horas que a gente pensa que está demorando demais. Não, meus irmãos, não está demorando. O Senhor só está tardando para não estragar a bênção. Ele só está preparando as bênçãos para na hora certa, no momento exato, ser entregue em nossas mãos. Essa é a nossa expectativa de vida. Essa é a realidade do nosso coração. Essa é a vontade plena de Deus para conosco. Que haja entre nós e o Pai uma relação de confiabilidade, uma relação de entrega, de amor, de verdade, de vida, e que nós venhamos sermos cada dia mais fiéis, leais ao Senhor de toda a nossa alma, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, eu encerro por aqui, mas eu sinto no meu coração de fazer um apelo para você que ainda não aceitou Jesus como teu Salvador. Você que tem ouvido essa mensagem, seja aqui no YouTube, os irmãos que não sabem, vocês podem assistir essas pregações agora no YouTube, bote Walter Guedes, é o mesmo título aqui do WhatsApp, eu vou botar no YouTube, você bota lá Walter Guedes e assiste a pregação também no YouTube, tá certo? Então, assim, você que está ouvindo, tanto no YouTube quanto no WhatsApp, entregue sua vida para Jesus hoje. Se esforcem em aceitar Jesus enquanto há tempo. Nós estamos vivendo os últimos dias. E eu senti no meu coração um desejo enorme de falar isso, eu já ia encerrar. Mas eu creio que o Espírito Santo tem alguém que está assistindo esse vídeo, ouvindo esse áudio, que está precisando entregar sua vida para Cristo. Levante as suas mãos e feche os seus olhos e diga: Senhor Jesus, entrega a minha vida. Eu te entrego a minha vida neste momento. Escreve meu nome no livro da vida. Aceita-me, Senhor, nos teus caminhos. Que o Senhor seja meu Salvador, que o Senhor seja a minha vida, em nome de Jesus. E o Senhor te ouvirá e te receberá. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, vamos orar ao Senhor mais uma vez em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus. Mais uma vez, Pai, entramos na Tua santa e gloriosa presença, Senhor, através do nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, para te agradecer por esta linda ministração em que foi dada, meu Pai, mais uma noite, mais um domingo, e o Senhor até aqui tem nos ajudado, e por isso estamos alegres. Senhor, toma, meu Pai, a vida deste meu irmão, desta minha irmã que está ouvindo esta mensagem. Que o Senhor, meu Pai, possa usar as nossas vidas, possa transformar o nosso viver. Que o Senhor possa, meu Pai, abrir o nosso coração para que nós venhamos entregar os nossos caminhos ao Senhor, de verdade. Todo ele, não parte do nosso caminho, mas todo ele. E essas almas que aceitando a Jesus neste momento, o Senhor possa recebê-las em nome de Jesus. Abençoa também, papai, esta nova semana que está começando. Vai ser uma semana abençoada, todo o mal caia por terra. As bênçãos do Senhor derramem sobre nossas vidas, sobre a nossa família. As portas que estavam fechadas possam ser abertas. E que o nome do Senhor seja glorificado hoje, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias. Mais uma ministração entregue para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Amém? Continue orando pelo meu ministério e que os irmãos e as irmãs tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Assista aí nosso vídeo lá no YouTube. Logo, daqui a pouco estaremos colocando. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui me encerra a nossa ministração. Acabei de encerrar aqui no WhatsApp. Quero agradecer a você que assistiu a ministração até agora. Mais uma vez, me convido a compartilhar
tocar no sininho e dar o like. Glória a Deus, glory be to God, Jesus Christ.